de Jesus como o Messias que ele estava esperando. Aí nós já vamos pular aqui para a última ceia. A última ceia estavam Jesus e os 12 apóstolos? Sim. Jesus e os 12 apóstolos. Exato. Certo. O que você citaria de eventos importantes ali na quinta? Na quinta, eu vou falar assim, que é a centralidade do cristianismo, da instituição do reino de Deus por Jesus, que defendia o reino de justiça, de paz e de amor. Tá, vamos por partes. Aí na quinta... Só um pouquinho. Quando começa a última ceia, começou a última ceia, eu vou te falar 3 eventos que aconteceram. Você me fala a ordem que aconteceu. A instituição da Eucaristia, ele falando para Judas fazer o que tinha que fazer rápido e lavar os pés. O que ele fez primeiro desses 3? Aquele primeiro foi a instituição da Eucaristia. Primeira coisa foi a Eucaristia? Ela pode afirmar melhor isso aqui. Depois, no final, o último evento é o lava-pés. O primeiro evento foi a instituição da Eucaristia? Ele está certo? Sim. Tá? Aí está certo. O sacerdócio, depois o lava-pés. O que é essa instituição da Eucaristia? O pessoal perguntou. O que é isso? Explica pra gente. O que ele fez lá na última ceia? Quando ele levanta o pão, este é meu corpo, comei. Aí pega o vinho, este é meu sangue, bebei. E depois no final ainda fala ainda assim, fazer isto em minha memória, para que todos nós cristãos continuássemos a sua missão de paz, de justiça e de amor. É quando o padre, então, na igreja, todo domingo, todo dia, que ele tem missa, mas é mais domingo, para o pessoal entender, ele fala, tomai todos e comei. Este é o meu corpo que será entregue por vós. Exato. E o vinho, esse é o meu sangue que será entregue por vós. Seria isso? Seria isso. Tomai. Ele faz isso para tirar o pecado do mundo, seria isso? Exatamente. Aí, na missa, que a gente fala, atualiza o sacrifício de Jesus. Então, toda a celebração da Santa Missa, ela é forte. É o momento que Jesus passa pelo sacrifício e nós somos libertos por ele ali. Por isso que acontece o sacrifício no altar. Toda missa, ela é fundamental a gente participar com muita fé, porque é Jesus que está ali. Tomai, comei, isto é meu corpo, este é meu sangue. Que será entregue por vós. Entregue por vós. Tá. E por que o padre ele ajoelha e ele fala mistério da fé? O que é o mistério da fé? O mistério da fé é o mistério que a gente faz, é o nosso mistério. Eu creio nisso, mistério da nossa fé, do cristão. Eu creio, eu acredito que é Jesus Cristo. Isso que é o mistério da fé. O mistério da fé é quando aquela hoxa na mão dele vira corpo de Cristo. Não, já foi transubstanciado anteriormente. Quando ele impõe as mãos. Quando ele fala isso, né? Fala. Mas ali já é o pão, já é o corpo e sangue de Jesus. Antes da missa? Antes da missa. Ali. Quando começa o rito eucarístico, bem lá no início, que inicia o rito eucarístico assim, ó. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Aí ele mais na frente, depois de santo, ele vai dizer assim, ó. Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas. O que a gente ofereceu ali. Não, aí então ele põe as mãos, ele é em cima do cálice, em cima da âmbula ali, e ali é transformado aquela partícula no corpo de Jesus. E aquele vinho que está ali no cálice é transformado no sangue de Jesus. Mas o que é mistério da fé? Isso é o mistério da fé? Eu pediria para ela poder esclarecer mais. Isso é mistério da fé. Até porque isso é mistério da fé. Porque o pão ali continua pão, com gosto de trigo, inclusive. O vinho continua com cheiro de vinho e vinho. Entendeu? Então é mistério da fé. Nós acreditamos nesse mistério da nossa fé. A Eucaristia. A Eucaristia. Como corpo e sangue de Cristo. Entendi. E ainda sobre a Eucaristia, na última ceia, ele faz isso e distribui para os seus discípulos, certo?
E fazer isso em memória de mim. Exatamente. Fazer isso em memória de mim. Por isso que o padre faz isso todas as celebrações da Santa Missa. A gente estava falando. Teve 4 evangelistas, sobre os apóstolos, perguntaram. Jesus teve 12 apóstolos? 12. Uhum. Os 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João, eles eram apóstolos, os 4? Não. Não? Não. Tá. Só 2. Então o que é evangelista? Explica para o pessoal que não sabe. O que é evangelista? Evangelista é aquele que, como que fala, não é que propaga o evangelho, difunde o evangelho de Jesus, como palavra viva, como palavra de Deus, que segue o evangelho de Jesus. Evangelho quer dizer palavra. Por isso que fala, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus era... Ele vai narrar a história. Isso. Mateus era discípulo e apóstolo. Mateus era discípulo. João era discípulo e apóstolo. Lucas não foi discípulo de Jesus, e nem Marco. Ah, tá. Os dois não foram. Fica à vontade. Depois que Lucas escreveu... Então vamos lá, Mateus era os dois. Mateus era os dois. Mateus era discípulo, os dois. Discípulo e apóstolo. E o João também era? O João. O João era os dois. Uhum, os dois. O Lucas e o Marcos não? Não. Eram só evangelistas? Exatamente. Mas por quê? Eles conheceram Jesus depois? Lucas conheceu depois, junto muito com Paulo, foi discípulo de Paulo. E Marcos também foi. Mas o Lucas e Marcos nunca viram Jesus? Não viram Jesus. Eles eram depois desse depois. tempo. E Mateus e João viram? Esse viram. Que eram apóstolos. Então Lucas e Marcos eram mais jovens. O João era o apóstolo, o discípulo mais novo, segundo a Sagrada Escritura. Uhum. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Você sabe o nome dos 2 apóstolos? Olha, quase todos. Fala aí, vamos ver. Mateus. Não eram. João. Só um pouquinho, deixa eu anotar aqui. Não eram apóstolos. Lucas e Marcos não eram apóstolos. Não eram apóstolos. Tá. Mateus, João. Bartolomeu. Simão, Pedro. Simão, Zelotes. Era irmão de Pedro? Não, esse era o outro grupo. Não era discípulo, o irmão de Pedro. Não era irmão de Pedro. Era Simão, mas pertencia a outro grupo. Não, o irmão de Pedro não era discípulo. Então o discípulo irmão do Pedro é o André? André é irmão de Pedro. Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Tiago. Vou falar aqui. Mateus, Bartolomeu, Pedro, Zelotes, 4. João, André, Tiago. Judas.